Antes de qualquer coisa, você precisa imaginar isso. Uma cidade inteira congelada no tempo. Brinquedos espalhados no chão. Escolas abandonadas, prédios vazios e um silêncio assustador que domina tudo ao redor. Esse lugar existe. E ele fica a poucos quilômetros da antiga usina nuclear de Chernobyl. Em abril de 1986, o mundo presenciou o pior desastre nuclear da história. Um erro que transformou uma região inteira em uma zona fantasma. Mas o que muita gente não sabe é que até hoje, Chernobyl esconde segredos absurdos, situações inexplicáveis e detalhes tão sombrios que parecem cenário de filme de terror. E no vídeo de hoje, você vai conhecer 10 curiosidades assustadoras e impressionantes sobre esse lugar proibido. Algumas são tão bizarras que desafiam qualquer explicação. Então se prepare, porque cada uma delas vai te deixar mais tenso do que a anterior. A primeira curiosidade é que logo após a explosão do reator número 4, as autoridades soviéticas ignoraram os primeiros alertas de perigo. A cidade de Pripyat, que ficava a apenas 3 quilômetros da usina, continuou com sua rotina normal por quase 2 dias inteiros. Crianças brincavam nos parques, pessoas trabalhavam, casamentos aconteciam, e ninguém fazia ideia de que uma nuvem altamente radioativa estava atravessando seus corpos. Esses soldados eram tão expostos que os robôs enviados antes deles simplesmente pararam de funcionar por causa da intensa radiação. Após a explosão, as árvores do local absorveram tanta radiação que mudaram de cor, ficando totalmente alaranjadas e avermelhadas, como se estivessem queimadas por dentro. O mais assustador é que, embora muitas árvores tenham morrido, a floresta continua contaminada até hoje. Por isso, até mesmo pousar um drone ou acender uma fogueira no local é extremamente perigoso. Esse é um dos poucos lugares do mundo onde a própria natureza se tornou uma ameaça invisível. A quarta curiosidade é que, por mais inacreditável que pareça, animais começaram a voltar e a dominar a região de Chernobyl. Lobos, rabalis, alces cavalos selvagens e até ursos foram vistos circulando livremente na chamada zona de exclusão. Sem a presença constante dos seres humanos, a natureza retomou espaços e criou um ambiente quase intocado. Porém, esses animais vivem em meio à radiação, e alguns estudos apontam mutações genéticas, deformações e quedas na expectativa de vida. Mesmo assim, o número de animais no local é maior do que em muitas reservas naturais da Europa. Isso mostra como a ausência do homem pode ser paradoxalmente mais benéfica do que a própria contaminação nuclear. A quinta curiosidade está relacionada ao chamado pé de elefante. Uma das massas mais perigosas já encontradas no planeta, ele foi formado a partir da mistura do combustível nuclear derretido com concreto e metais, criando uma substância altamente radioativa, localizada sob o reator destruído. No início, bastavam poucos minutos próximos a ele para causar morte certa em questão de dias. Mesmo hoje, décadas depois,
Esse material ainda é extremamente letal e continua emitindo radiação. Sua aparência lembra um elefante derretido, coberto de lava endurecida. E ele é considerado uma das coisas mais perigosas feitas pelo homem em toda a história. A sexta curiosidade é que prédios, escolas, hospitais e parques de diversão continuam do jeito que foram deixados no dia da evacuação. Dentro de algumas salas de aula, ainda é possível ver livros abertos sobre as mesas, brinquedos espalhados pelo chão e cartazes infantis nas paredes. No hospital de Pripyat, roupas e equipamentos médicos usados pelos primeiros bombeiros contaminados ainda permanecem no mesmo lugar, altamente radioativos. Esses objetos são considerados tão perigosos que não podem ser tocados de forma alguma. É como se toda a cidade tivesse sido congelada em uma fração de segundo, preservando o exato momento em que a vida parou ali. A sétima curiosidade é que, mesmo sendo uma zona extremamente perigosa, Chernobyl se tornou um dos lugares mais visitados por turistas de aventura e exploradores urbanos. Todos os anos milhares de pessoas pagam caro para caminhar pelas ruas vazias de Pripyat, tirar fotos do parque de diversões abandonado e entrar nos prédios que estão desmoronando. Apesar de haver rotas consideradas seguras, há sempre o risco de exposição à radiação e de acidentes estruturais. O mais estranho é que muitas dessas pessoas relatam sensações inexplicáveis, como calafrios intensos, mal-estar repentino e a sensação constante de estarem sendo observadas. A oitava curiosidade envolve relatos de sons misteriosos captados por equipamentos científicos na região. Alguns sensores registraram ruídos subterrâneos, vibrações anormais e frequências incomuns que até hoje não têm uma explicação definitiva. Cientistas levantam hipóteses que vão desde acomodações do solo contaminado até interações eletromagnéticas causadas pela radiação residual. Mas o fato é que esses registros continuam acontecendo em determinados períodos do ano, principalmente à noite. Esses sons, incompreensíveis ao ouvido humano comum, adicionam ainda mais mistério a um lugar que já carrega uma história assustadora por si só. A nona curiosidade está relacionada às crianças que nasceram após o desastre em regiões próximas. Muitos casos de problemas na tireoide, câncer, malformações congênitas e doenças raras começaram a surgir nos anos seguintes. A radiação liberada por Chernobyl se espalhou por vários países da Europa e atingiu diretamente milhões de pessoas, mesmo a milhares de quilômetros de distância. O impacto foi tão grande que até hoje cientistas continuam estudando suas consequências genéticas em novas gerações. É considerado um dos maiores desastres ambientais e humanos provocados pela negligência e pelos erros em operações nucleares. E a décima e última curiosidade é